Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drame. Rede social é o lugar menos confiável da internet, não é, Ariel? Olá, pessoas! É isso mesmo, vamos tirar essa história limpo. Boa, e hoje então nós estamos reunidos aqui, Ariel e eu e Ariel, para conversar então sobre os boatos e as fake news. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Ariel, como comentado, hoje vamos falar aí sobre boatos, fake news, notícias que as pessoas ficam compartilhando, aí, principalmente nas redes sociais, né? E depois, volta e meia, aparece lá nas conversas de família, né? As conversas nas rodas de amigo e tudo mais. Mas pra gente entender, então, do que a gente tá falando, né? E conversarmos a mesma língua, né? Falarmos a mesma língua, vamos definir aí esses termos aí. Primeiramente, o que seria um boato? Bom, seguindo o dicionário aqui... Opa, dicionário. Dicionário, o que importa é dicionário, né? O boato significa uma notícia anônima e não confirmada, que é divulgada do domínio público. Ela atordoa e é um rumor, né? É um ruído. Então, essas são as definições que o dicionário traz pra gente. Então, esse boato é algo que surge entre as pessoas, pode surgir na internet, pode surgir em conversas no nosso dia a dia, mas que a gente não tem uma fonte confiável, né? A gente não pode confirmar ela. Ela simplesmente é uma notícia que tá no ar e a gente tem que saber se distinguir se ela é verdade ou não. E muitas vezes o boato, ele se passa por verdadeiro porque as pessoas, elas querem que aquilo seja verdadeiro, né? E em outros casos, apesar de ele não parecer tão verdadeiro, ele acaba sendo chamativo, que daí faz com que as pessoas compartilhem. Olha, que interessante isso. Olha, é realmente aquilo que eu queria falar, né? Tipo, daqui a pouco a pessoa diz assim, não, a pessoa não deve comer ovo porque faz mal, né? Tem a salmonela. Aí vê lá uma notícia: cientistas da Universidade de Harvard, né, descobriram que a salmonela do ovo faz mal, né? Aí a pessoa vai lá e compartilha, ela nem lê a notícia, ela só viu o título, né? Por quê? Porque ela quer provar pros outros que ela está certa. Aí depois vem o outro e diz, olha, mas os cientistas da faculdade de Michigan, Minnesota, Ohio, né, eles provaram que o ovo não faz mal, mas ao contrário, comer 17 ovos por dia faz bem pra saúde, né? Aí vai lá e começa aquela discussão e as duas notícias são boatos, né? É só um exemplo, né? Nós podemos ver que esse boato ele pode surgir até de uma forma que não seja maldosa, né? A gente pode ver que o maior boato da humanidade é as nossas vozes que falam pra nós desde quando a gente é criança, que fala que a gente não pode ficar de pé descalço, que senão a gente fica gripado. É o maior boato da humanidade. E as pessoas levam isso, e o problema é que quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente começa a reproduzir esse mesmo boato sem saber que ele não é verdade. Exatamente, se a gente for olhar pras vós, né, ou pros pais, tinha aquela velha história, né, videogame estraga a televisão, se tu ficar muito perto da televisão vai estragar as vistas, né, ou seja, não é o fato dele estar perto, é porque ele já está com problema de visão, não, ele estando perto vai estragar as vistas, né, ou isso se tu usar muito óculos, vai piorar a tua visão, né? Cada vez pior a tua visão, ou seja, é melhor não usar óculos, né? Que daí tua visão vai melhorar, né? Tu vai começar a enxergar melhor. São vários boatos, né? Que com o tempo, né? Com a cultura, podemos dizer assim, a tradição, né, Ariel? Isso mesmo. A gente pode ver que as pessoas, elas
parece que tem aquele negócio que ela recebe e ao mesmo tempo ela tem que replicar uma notícia que algo que ela não sabia, né? Tu citou aquele exemplo ali de comer ovo é ruim porque dá doença e tudo mais. Quando a pessoa ouve isso pela primeira vez, ela quer contar pra todo mundo que tá ao redor dela, né? Sendo que, se pensando pelo lado espiritual da coisa, nós cristãos deveríamos ser assim, né? A gente deveria, já que a gente recebeu a boa notícia, né? A gente deveria querer correr e contar pra todo mundo, né? E a gente acaba às vezes fazendo isso com boatos e acaba não fazendo isso com aquilo que de fato é verdadeiro, né? E a gente vai analisar também hoje com a questão da internet, né, e redes sociais, que é muito fácil tu compartilhar algo. As pessoas, elas acabam criando boatos, às vezes como uma questão de piada, né, só pra ver aquilo lá ser divulgado, né, virar um meme, né, porque o meme vem dessa ideia de que algo se replica, né, em proporções, assim, muito grandes, né, então o meme seria isso. E daí, no caso, pode ser pra isso, né, pra compartilhamento, ou muitas vezes pra mudança de ideais, mudança de ideias ou manipulação, né, que daí a gente poderia entrar na definição do que seria uma fake news, né. Isso mesmo. A fake news, né, o meu inglês não é muito bom, mas eu entendo que fake é mentira e news é notícia. Exatamente. Então se eu consigo juntar essas duas palavras, eu entendo que é uma notícia falsa, né? Exatamente. E a fake news, ela é bastante... Na verdade, a fake news é um termo, assim, que tá na boca do povo. Na boca não, né? Nos dedos do povo, nos dedos do compartilhamento, né? Está mais agora, nesses últimos anos aí. Pra você que está ouvindo em 2036, os últimos anos que eu estou falando é 2017, 2018, né? Principalmente se popularizou com as eleições do Trump, né? Que ele venceu, e aí disseram que a eleição foi manipulada através de fake news. Ou seja, criaram notícias falsas, né? Através do próprio jornalismo, né? Utilizando, sim, veículos sérios e veículos de informação seriam confiáveis, entre aspas, e acabaram usando isso daí para manipular, né? A visão do povo de acordo com as eleições e tudo mais, né? Sim, isso até o próprio Trump, né? Começou a crescer essa forma de falar de fake news por causa que ele mesmo estava se pronunciando. Eu estava até pesquisando a respeito do assunto. Ele criou um prêmio chamado Fake News Awards, que ele dá o prêmio para os jornalistas que mais fizeram notícias falsas, né? Mais forçaram a barra. E foi uma coisa que ficou muito notável nesses últimos dias por causa disso, por causa que aconteceu que mais das eleições americanas ali que falavam tanto que o Trump ia perder de lavada e tudo mais, e aí acabou que ele ganhou a eleição, né? Então ficou, né, nesse disse-me-disse, era muita notícia, e a gente viu que muitas dessas notícias que estavam circulando no mundo todo não eram verdadeiras, né? Alguns dizem que, então, os conspiracionistas, né, dizem que Trump só ganhou por causa das fake news, né, que foi, então, proposital essa criação. Outros dizem que não tem nada a ver, né, mas a questão aqui, a discussão, não é o que aconteceu com o Trump, né, é só pra situar, sim, né, sim. E até assim, ó, não pensem que estamos gravando hoje sobre esse assunto por causa das fake news, né, é porque hoje, no dia do lançamento desse episódio, é o dia do repórter, veja só. E repórter, boatos e fake news, né, são palavras que ultimamente têm andado meio perto, né? E uma coisa que o repórter tem que fazer muito bem e que parece que quando acontecem as fake news não acontece, é pesquisar as fontes, né, Ariel? O que seria as fontes quando a gente fala de jornalismo, saberia dizer? Sim, a gente sabe que fonte tem mais de um significado, né? Pode ser a fonte que você utiliza. Pode ser um chafariz. Como, por exemplo, a Comic Sans, que é a melhor fonte para você fazer seus trabalhos designers, né? O seu TCC, por exemplo. Mas a questão que a gente pode trabalhar aqui, a fonte, seria um documento, uma procedência da onde que a gente tira informação, né? Algo confiável. Pode ser até uma pessoa também, né? Isso, pode ser pessoa, pode ser documento, pode ser um lugar, alguma coisa que nos dá referência, né? Uma referência histórica pode ser, mas é a questão que é algo que nos traz a informação, nos traz a notícia, né? Exatamente. Então, se o bom repórter
repórter, né, do jornalismo, ele vai buscar as suas fontes, né, e quando ele está fazendo uma entrevista, por exemplo, de certa forma, ele está entrevistando a fonte, né, se é uma testemunha de algum acontecimento, se é alguém que estava presente em algum acidente, alguma coisa assim, né, então ele tá direto na fonte, né, então o jornalista, ele tem que sempre buscar as fontes, daí o pessoal fala que, então, as fake news, o que elas não têm é as fontes, e pra te saber se uma notícia, ela é falsa ou verdadeira, nós temos que buscar as fontes, né? Isso mesmo, e a gente tem que entender que a fake news, ela é diferente de uma sátira, né? A gente pode entender que a sátira ali é uma brincadeira com tudo isso, com ela muda a história, mas a gente consegue entender que ela é uma sátira, né? Já a fake news não, é uma questão que ela muda totalmente o oposto, ela muda, a notícia vira o oposto, né? E a gente não consegue mais conseguir notar que ela é de fato uma sátira, mas ela tenta se passar por verdadeira, né? E assim, não só lá nos Estados Unidos, Ariel, mas aqui no Brasil mesmo, já que tu comentou essa questão da diferença da fake news com sátira e tudo mais, da brincadeira, a fake news aqui no Brasil também tem muita relação com a política, né? Então, é só tu acessar o site lá do E-Farsas, inclusive, link no post, que você vai ver lá quantos boatos que foram desvendados, né? Que aparecem aí na web, que não seriam bem fake news, né? Porque são boatos inventados. Mas tem casos de boatos que acabam virando notícia, né? Que veículos sérios, né, acabaram veiculando, né, essas notícias, como é o caso da época da Copa, que tinha o Cid do Não Salvo lá, criou aquela notícia que a Coreia do Norte tinha falado pro povo lá, né, pros coreanos norte-coreanos. Norte-coreanos. Coreanos nortenhos, nossa. Mas falou pra eles que eles tinham ganhado a Copa, né? E daí sites sérios veicularam essa notícia como sendo uma notícia séria. Tudo porque os caras não foram buscar a fonte. E a fonte era algo, tipo assim... totalmente satírico. Eles nem leram a notícia, na verdade, nem leram o texto, né? Uhum. O engraçado é que muitas vezes a fake news, ela se passa por verdadeira, né? Às vezes a gente consegue notar que tem alguma fake news que ela se torna, perante a sociedade, ela se torna verdadeira e as pessoas com a verdade tentam combater, mas não tem tanta força pra combater essa fake news, né? Então, o que de certa forma é até lamentável às vezes, né? E a gente poderia dizer, Ariel, assim, olhando na rede social, tanto o fake news quanto boatos, indiferente que seja, quando a pessoa ela compartilha algo, vamos pegar o Facebook, por exemplo, ela clicou lá no botão de compartilhar, ou pegar o WhatsApp, a pessoa pegou e passou para outros grupos, né? Quando ela compartilha isso, ela seria responsável pelo que ela tá compartilhando? A pessoa qualquer, né? O cristão, depois a gente comenta sobre o cristão, mas o que tu acha? Tipo, ela é responsável por isso, ou ela é passível de... eu não sabia? Aquela coisa, ela é cúmplice, né? Uhum. Se alguma pessoa, ela me fala alguma coisa e eu replico ela para outras pessoas ouvirem e eu posso até convencer outras pessoas, eu posso estar exercendo influência sobre outras pessoas, sim, eu sou responsável por aquilo que eu compartilho, porque eu não sei até que ponto eu vou atingir, eu não sei, pode ser que eu atinja uma pessoa só, mas pode ser que eu atinja várias pessoas. É como se aquela palavra saísse da nossa boca, por mais que a fonte não veio da gente, mas a gente é responsável por causa que a gente precisa saber de onde que vem aquilo que a gente reproduz, aquilo que a gente fala, passa adiante, e se a gente não sabe e porventura essa notícia pode ser mentira, a gente é culpado também, né? Ou seja, se a gente é responsável pelo que a gente passa pra frente, quando a gente compartilha uma notícia falsa, um boato, algo que não é verdadeiro, né? Nós estamos passando pra frente uma mentira, que seria mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma fofoca, né? Ou seja, veio fulano de tal, tu me comentou que ciclano, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, né? Fez tal coisa. Eu não sei se isso é verdade, tu veio e falou pra mim, né? Eu não sei, eu não fui lá conversar com o ciclano, daí eu vou lá e falo pro Beltrano, tu ficou sabendo que ciclano fez tal coisa? Só que eu não vi, né? Eu não estava lá, só quem me falou foi tu. E eu não sei também de onde é que tu viu isso, né? Não sei nem se tu viu. Ou seja, quando a gente compartilha qualquer coisa na internet, nós deveríamos, no caso, saber a fonte, né? Porque se tu vem me falar uma coisa, né, Ariel? Eu confio no Ariel. O que o Ariel fala, eu considero verdadeiro. Agora, quando a gente fala de internet, normalmente as pessoas não olham de onde é que tá vindo, né? Tem aquela historinha
Tem aquela historinha, tá na internet e é verdade. É, mais ou menos isso, né? Tipo assim, vai lá, o cara não olha se tá vindo do site, sei lá, g1.com, se bem que ultimamente, né, do jeito que estão as coisas, não dá nem pra confiar muito, mas, veio lá, tem uma notícia lá que o meu amigo, ele compartilhou do site todas as histórias inventadas.com.br, né, inclusive fica a dica aí de um domínio pra você comprar, ó, todas as histórias inventadas.com.br. Aí tá lá em todas as histórias inventadas.com.br dizendo lá, o mundo vai acabar amanhã de manhã. Aí a pessoa compartilha, ela nem viu que é o todashistórias.com.br. Agora, se tem um amigo que vem falar uma coisa, tu sabe que ele é mentiroso ou fofoqueiro, não, isso aí não é verdade. É, tipo, a gente já analisa a fonte, né? Sim, sim. Só pra saber que tá vindo, né, gente? Até mesmo as pessoas que são confiáveis a nós, a gente não sabe, porque como toda pessoa é passível de erro e de pecar, né? Então óbvio que a gente deve confiar nas pessoas próximas, nas pessoas que a gente tem a afinidade, que a gente conhece realmente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter sabedoria nisso, porque ao mesmo tempo toda pessoa pode mentir, toda pessoa pode alterar a verdade. Ela talvez não precisa falar toda a verdade, mas se ela omitir uma parte da verdade, teoricamente já não tá passando a verdade completa, né? E daí nós somos cúmplices. Somos cúmplices. Somos cúmplices. Ou seja, se você compartilha alguma notícia ou boato na internet, quer dizer que você é cúmplice daquela história. Então a gente viu aí o que a gente considera como boato, o que nós consideramos como notícias falsas, o que nós consideramos como mentira, fofoca. Inclusive a gente já comentou sobre de quem é a responsabilidade das coisas que compartilhamos, né, na internet. Inclusive, né, tipo, não só na internet, mas o que a gente compartilha fora, porque às vezes a gente lê alguma coisa por cima no Facebook, sei lá, no WhatsApp, e depois a gente vai falando também. Então isso nós também somos responsáveis, né? E quando a gente olha para a Bíblia ela fala alguma coisa sobre essas informações que a gente compartilha, sobre boatos, alguma coisa assim? Será que se a gente compartilha algo que é falso, seria um pecado? Sim, porque teoricamente a gente tá levando uma mentira pra frente, né? A gente tá mentindo. E a gente pode ver até naquilo que Jesus fala sobre a verdade, né? Ele diz que a gente tem que buscar a verdade com todas as nossas forças, que nós temos que viver, né? Porque ele mesmo é verdade. Ele diz que a gente tem que buscar a verdade e a verdade nos libertará, né? Então, dessa forma a gente tem que ansiar pela verdade e não buscar, não dar bola para aquilo que é falso, né? Exatamente. Até porque nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, né? Amar acima de todas as outras coisas. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Isso mesmo. Então, se nós queremos estar com Cristo, nós precisamos estar na verdade. Mas aí vem aquela questão. Nós temos que saber se o que a gente compartilha é verdadeiro, porque eu posso dizer o seguinte: tudo bem, se eu compartilhar alguma coisa falsa, é pecado, ok. Mas e se eu não souber que aquilo é falso? Eu ainda sou culpado por esse erro? No meu entendimento, a gente também é culpado, porque a gente deveria buscar saber, né? Antes de... A gente tá falando de um boato, né? De passar isso pra frente. Então, antes de passar pra frente, nesse meio termo, a gente pode ter recebido essa notícia. A gente pode até mesmo, aí, por falta de sabedoria mesmo, acreditar nessa notícia, mas a nossa obrigação é saber se ela é verdadeira. Antes de replicar ela, a gente tem a missão de saber se ela é verdade. Então, a gente, mesmo se a gente não saber e a gente passa pra frente, primeiro que é um fato de falta de sabedoria, porque a gente não sabe que se é verdade ou não, e também que a gente tá sendo cúmplice dessa mentira, né? Exatamente. E até porque hoje em dia é bem complicado a situação atual em que estamos, né? Porque hoje nós temos um grande volume de informação, né? É impossível um ser humano conseguir absorver toda a informação produzida a cada segundo, né? No mundo, né? Então, a gente está sendo sobrecarregado por essa enxurrada de informação, de notícias, de boatos, coisas verdadeiras no meio das coisas falsas e tudo mais, né? E por isso a gente precisa ter muita, que nem tu disse, sabedoria, né? E buscar saber o que a gente está vendo, né? Buscar entender o que a gente está lendo, o que está aparecendo para nós através das redes sociais e dos sites e tudo mais, para saber o que é verdade, né? A
gente tem que buscar as fontes, né, que nem a gente comentou. Peraí, mas onde é que tá vindo isso? Quem disse isso? Será que não estão manipulando essa verdade? Transformando em alguma coisa, mudando as palavras e tudo mais, né? E daí também vem uma outra questão, né, Ariel? Tem a questão da própria Bíblia, porque hoje, além de notícias do mundo, política e tudo mais, a gente também tem as pessoas compartilhando coisas que não são bem verdadeiras referente à própria palavra de Deus, né? Ou seja, as pessoas compartilham muitas vezes heresias, né? Escutam um pastor falando alguma asneira e depois compartilham como se aquilo fosse a verdade, versículos fora de contexto, e muitas vezes as pessoas pensam, ah não, isso aqui é da Bíblia, ou essa pessoa é cristã, então é isso mesmo. As pessoas nem tentam lá ler o texto lá de Hebreus 14, né? Que na verdade nem existe. Não sei se tu já conseguiu ler. Não sei se tu já conseguiu ler Hebreus 14. Se a tua Bíblia tiver aí Hebreus 14, né, parabéns. Ele acabou criando mais um texto bíblico ali, acrescentado uma apócrifo. Mais ou menos isso, né? Extensão ali de Hebreus, ali um capítulo a mais. Versão estendida. Versão estendida, versão do diretor. Versão de Deus. Mais inspirado que nunca. Mas aí a questão é, às vezes as pessoas se deixam levar, né? Mas só que aí pensa assim, mas tá falando da Bíblia, né? Diz lá, o cara diz lá, você precisa ofertar na igreja, porque se você não ofertar, você não será abençoado. Aí o cara pensa assim, não, mas é isso aí mesmo, porque a gente tem que ofertar, né? Só que no meio disso, tu percebe como tu consegue manipular e botar assim, olha, se você não ofertar, você não será abençoado e sofrerá, né, sei lá, alguma punição. Aí o cara, ele olha, não, nós temos que ofertar mesmo. Aí ele vai lá e compartilha aquilo. Só que não é uma total verdade, é uma meia verdade. E aí que vem essa questão. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de heresia, será que se a pessoa ela for, talvez assim, vamos dizer assim, pouco instruída na palavra, e se deixar levar porque, mas como é que eu ia saber também que falar que vai ser, nossa, jogado no inferno porque não compartilhou, estava errado. Eu achei importante compartilhar pro crescimento dos meus irmãos, que é a questão da oferta, né? Não percebi que tinha outras coisas. Será que essa pessoa, ela ainda é culpada ou ela fica livre dessa culpa do pecado? Eu vejo que da mesma forma que é antes. Se a gente não sabe aquilo que a gente está falando na sua totalidade, a gente não deve passar para frente. A gente, por mais inexperiência que a pessoa tenha, não só em outros assuntos, mas principalmente no que se refere à Bíblia, ela tem que buscar outras pessoas. E também não vou botar só a culpa nela, porque outras pessoas deveriam estar junto para ensinar que aquilo é errado, né? Então, isso é algo muito comum. Infelizmente, no cenário brasileiro, a gente vê pessoas falando muita coisa errada a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que Deus falou, até mesmo manipulando pessoas para fazer o que elas querem, e isso é ruim, né? Querendo ou não, muitos cristãos acabam levando o rótulo de pessoas que manipulam, que vão arrancar todo o dinheiro da pessoa, sabendo que isso de fato não é cristianismo, né? Então a gente vê que muitas pessoas acabam tendendo pro seu próprio coração e leem a Bíblia da sua própria forma, interpretam do jeito que tá no coração delas e acabam levando outras pessoas para esse mesmo erro, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente vê isso aí, outras pessoas levar pro mesmo erro, a gente vê até que Provérbios ele fala sobre isso, né? Essa questão de propagar boatos, né? Provérbios 16:28 diz que o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos, né? Ou seja, uma hora ou outra, é aquele velho ditado, né? Mentira tem perna curta, né? Uma hora ou outra as pessoas vão começar a perceber que fulano de tal, ele não conta a verdade, ele compartilha coisas que não são verdadeiras, e daí, uma hora dessas, as pessoas vão começar a dizer, olha, que aquele cara fala, eu não acredito, né? Porque ele só compartilha inverdades, né? Só que aí temos outra questão, né, Ariel? Agora uma questão um pouquinho diferente. Nós temos pessoas, por causa da inclusão digital, que não sabem muito bem mexer com a internet, né? E elas acreditam em tudo que está sendo falado. Será que pela sua ignorância, eu sei que tu comentou antes, nós precisamos buscar a fonte, mas será que pela sua ignorância, uma pessoa idosa, por exemplo, que vê lá algo que
chama atenção, mesmo assim, pela sua idade e sua ingenuidade, ela ainda é culpada de propagar uma informação falsa? Eu creio que sim, pelos mesmos motivos, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que pessoas deveriam estar junto para gerar esse senso crítico também, eu acho que, voltando ao assunto também de antes, eu acho que todo cristão deveria desenvolver esse senso crítico, porque muitas vezes é muito coisa das pessoas mesmo aceitar aquilo que é falado, alguém trata como verdade. É muito comum ao ser humano fazer isso porque é mais cômodo, mas eu acho que toda pessoa ela tem que desenvolver o senso crítico de saber se as coisas são verdades ou não. Então, independente da situação que ela esteja, a gente tem que gerar esse senso crítico, né? Sim. Ou seja, em resumo, né, a gente pode concordar, né, que todo boato que a gente compartilha na internet serve às mesmas regras do que a gente compartilha na vida real, né? Se é mentira ou é fofoca, né, nós precisamos evitar compartilhar isso, né? Porque a gente vai estar compartilhando uma mentira, uma coisa que não é verdadeira, e o cristão ele tem que buscar sempre falar a verdade, né? Ele tem que buscar sempre compartilhar a verdade, né? Que é Cristo, inclusive, né? Então a gente pode concordar que nós não somos inculpáveis do que a gente compartilha. Então nós temos a responsabilidade de saber se o que a gente está compartilhando realmente vai ser útil para as outras pessoas ou vai apenas, digamos assim, aumentar algum boato, alguma coisa assim, né? Até mesmo porque a gente consegue ver pessoas não cristãs tentando tratar isso de uma forma séria, né? De não propagar mentira nas redes sociais e na vida delas, né? A gente pode ver, até mesmo eu estava vendo uma reportagem esses dias da iniciativa do próprio Facebook, lá do Mark Zuckerberg, lá de criar um algoritmo, colocar pessoas para eliminar de forma eficaz, né, essas fake news que surgem no Facebook e que elas espalham muito fácil no Facebook, né? Uhum. Então eles estão tentando trabalhar com isso para evitar com que notícias falsas se espalhem, principalmente nesse período agora no Brasil de época de eleição, né? Que agora é bombardeio pra tudo quanto é lado. Exato. Agora vai acontecer que nem com o Trump lá aqui no Brasil. E vão dizer que foi por causa do Facebook. E muita coisa a gente não precisa fugir da Bíblia pra buscar exemplos, né? A gente pode ver na época de Jesus que surgia muito boato a respeito de Jesus, né? Uhum. O pessoal falava, será que é Elias? Será que quem que é? Um dos profetas que tá aí? Quem que é, né? E as pessoas, uns perguntavam se era o Messias, surgia aquele boato, mas o próprio Jesus falava que ele era o próprio Deus, né? E tu via que os fariseus lutavam ao máximo para que isso não acontecesse, né? Eles tentavam incitar o povo contra Jesus, eles tentavam falar que Jesus estava falando heresia. Então a gente pode ver nisso que era verdade aquilo que Jesus falava, né? Tem até um trecho bíblico, eu não lembro onde que os fariseus eles estão reunidos tentando matar Jesus, né? E eles falam assim, não, vamos matar esse cara. Se depois que a gente matar o cara, se a turma dele, a turma que segue ele, se espalhar, então era mentira. Mas se a gente matar ele e o pessoal continuar falando dele, falando das coisas que ele falava, então a gente pode ter certeza que isso era coisa de Deus. E o que aconteceu, o que permaneceu foi que os apóstolos parece que deu um boom neles, que eles começaram a falar até mais do que eles viviam quando estavam em contato direto com Jesus ali, né? Sim, em outras palavras, a gente agora tem uma responsabilidade ainda maior, porque quando a gente não compartilha coisas falsas, a gente está continuando a compartilhar a verdade, que é o que os apóstolos demonstraram para esses fariseus lá naquela época, né? De continuaram firmes na palavra, firmes seguindo a Cristo, depois que ele foi crucificado e tudo mais. E assim hoje nós temos que continuar firmes, compartilhando só o que é a verdade, ou seja, o evangelho e a nossa vida resplandecendo Cristo e tudo mais, né? Até como eu falei no início, né? Às vezes a gente dá tanta atenção para essas coisas falsas que aparecem, até mesmo a gente não tá livre de compartilhar essas coisas falsas, mas ao mesmo tempo a gente às vezes se preocupa tanto com essas coisas e esquece de propagar o evangelho, que é a mais pura verdade, né? Então eu vejo que essa responsabilidade, como tu falou, ela é bem grande, da gente falar a verdade, falar aquilo que realmente importa para as pessoas e não se
dar atenção para as coisas que são falsas, né? Mas então assim, Ariel, a gente tem ali essa responsabilidade de compartilhar o que é verdadeiro. Então, se a gente puder dar umas dicas aí pra quem tá nos ouvindo, como que a gente faz pra seguir a verdade, né, seguir a Cristo, né, e só a verdade, que, digamos assim, não compartilhar mentiras, e só propagar informações reais, né, propagar informações verdadeiras. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu vejo que nessa questão, no que se diz respeito à rede social, a internet mesmo, a gente tem que buscar várias fontes, né? Eu acho que uma fonte só, ela pode ser confiável, ela pode, mas ao mesmo tempo a gente tem que confirmar se ela é verdadeira mesmo, né? Então, se vários veículos confiáveis estão comprovando ela, ou até teses, livros, o que for, pessoas, testemunhas, né? Podem confirmar aquelas notícias ou aquilo que se espalha, aquele boato que se espalha, que a gente possa buscar essas informações para realmente ter certeza daquilo que a gente tá falando, né? E passando pra frente. Ou em último caso, tem a dica de ouro, não compartilhe. Isso mesmo. Se tu tem dúvida, não compartilhe. É aquela velha história, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas será que tal coisa é pecado ou não é pecado? Aí uma vez eu ouvi falar assim, se tu tem dúvida, é pecado. Não faz. Então não faz. Né, tipo, será que ir pra balada é pecado ou não é pecado? Onde é que a Bíblia fala? Cara, se tu tem dúvida é porque o Espírito Santo tá te dizendo no teu coração, cara, não vai nisso, né, não participa e tal. Agora se tu não tem dúvida, tá tranquilo, né, tu tem paz, aí já é diferente, né, e tudo mais, né. Mas eu tenho também algumas outras dicas. Por exemplo, se alguém vier falar alguma coisa sobre a Bíblia, né, Ariel, o cara te mandou ali um texto, ou te mandou um negócio, uma interpretação de um texto, né, como é que tu faz pra saber se aquilo ali pode compartilhar? Porque tu pode pensar, né, que nem eu falei antes, quando é Bíblia, compartilho tudo. Quando a Bíblia é de Deus, não, então eu tenho que realmente compartilhar as coisas de Jesus, vou compartilhar tudo. Também não é assim. No meio evangélico isso acontece muito, né? A gente vê que as pessoas, tal pastor falou, e ele parece que o que o pastor fala é Deus que tá falando, né? Não tocais no ungido do Senhor. Então a gente vê muito dessas coisas, sendo que às vezes a pessoa pode ter um posicionamento errado, né? Então o que eu aconselharia as pessoas realmente a fazerem, cara, me mandou um texto bíblico lá e mandou uma interpretação sobre esse texto, realmente pega o texto inteiro, sabe? Não lê aquele 2 versículos, mas lê, se possível, lê a carta toda, sabe? Mandou Romanos, principalmente quando se fala de teologia mesmo, né? Romanos 9, né? Mandou só 2 versículos lá e montou uma tese em cima. Antes de apoiar a tua teologia nisso, lê todo Romanos, vê o que tá falando, vai em busca de contexto histórico, vai em busca de outras pessoas mais velhas na fé, né, pra tentar te explicar aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu acho que não só em cunho teológico, que gera muita briga, mas às vezes em coisas simples, como tu mesmo citou sobre a contribuição, né, a oferta, que muitas vezes é bem difamada pelas pessoas que nós somos muito difamados por pessoas não cristãs, porque isso, querendo ou não, acontece no meio evangélico, né? O cara usa lá Malaquias, né? Que você, digamos, se tu não ofertar, tu tá roubando do Senhor, né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? O que eu faria, né, Ariel? Se o cara vem ali e me passa esse texto de Malaquias, né? Que já que citou exemplo aí de novo, o cara me passa o texto de Malaquias e diz, olha, o cara posta lá uma foto no Facebook, escrito assim, lembre-se sempre de ofertar, pois senão você está roubando do Senhor. Aí bota lá, referência ao texto de Malaquias. Clássico texto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aí que tu falou. Vamos ler o texto, vamos entender o que tá falando lá. Opa, é um texto de um profeta. O que Jesus fala sobre isso? Né? Afinal, nós somos cristãos, seguimos a Jesus. Então o que Jesus fala sobre essa situação, tudo mais? Opa, peraí, não é bem assim, né? Não é mais assim que funciona a situação ali. Então, já caiu no crivo, não compartilha. Mas aí, tu tem outra questão, né? Daqui a pouco tu vê ali que beleza. Tá certo, né? Seja um outro assunto, né? Uma coisa que a gente tem que ver também é se aquilo lá vai, digamos assim, ajudar a pessoa
a estudar mais a Bíblia, né? Se vai, digamos assim, acrescentar alguma coisa, a pessoa vai se perguntar, olha, que dúvida que eu tinha, então vou pesquisar mais sobre isso, vou ler o texto inteiro e tudo mais. Se não vai fazer diferença, então nem compartilha também. E realmente essas coisas são, vamos, entre aspas, são técnicas, né, pra gente não cair nessa cilada, né, de acreditar em tudo que dizem. Mas a gente não pode esquecer que é o principal de todos, né, que antes dessas ferramentas a gente tem que entender que é o Espírito que faz com que a gente entenda aquilo que Deus está falando, né. Então se a gente não pede pra Deus, que foi o cara que escreveu o negócio, a gente não vai conseguir entender. A gente tem que pedir discernimento para Deus, para que Ele, através disso, através da nossa leitura do texto, através das pessoas que a gente vá buscar a sabedoria, buscar o entendimento, que Deus fale o nosso coração através dessas pessoas, através do livro que a gente está lendo, porque sem Ele, nem as pessoas, nem o livro por si só vai falar para nós, né? É isso aí. E nesse segundo ponto aí, Ariel, que eu comentei ali, tipo assim, se vai ajudar a pessoa a buscar mais, a crescer, a amadurecer, né? Tipo, primeiro era tu verificar que tu comentou antes, né? Tipo, ver e inclusive vai junto do que tu acabou de falar, né? De buscar a Deus, para que Ele te mostre realmente aquilo lá. E o segundo, então, se realmente aquilo vai ajudar a pessoa a buscar mais a Bíblia, se vai exaltar algum princípio cristão, se vai motivar a pessoa a crescer, esse segundo ponto em específico, ele serve também para coisas que não são bíblicas. Tipo, serve para uma notícia qualquer também, né? Serve para o cara compartilhou lá, foi encontrado restos mortais e não sei o que, blá 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 blá, né? E de repente aquilo lá não é verdadeiro. Cara, isso aí vai adicionar alguma coisa pra alguém, né? Vai fazer a pessoa crescer? Se tu acha que sim, então vai atrás ver se é verdadeiro. Se tu acha que não, então nem perde teu tempo, nem compartilha. Porque se a gente tem que compartilhar coisas verdadeiras, a gente também ao mesmo tempo tem que compartilhar coisas que vão aproximar as pessoas, né, da verdade, que é Cristo. Né? Então se não vai adicionar nada, se não vai ajudar a pessoa a crescer como pessoa, se não vai ajudar a pessoa a pensar e a refletir que existe um Deus que está guiando todo esse universo e tudo mais, então mais uma questão ali peraí, então acho que não vale a pena, né, eu compartilhar isso porque, né, não vem ao caso. Mas isso tudo, né, Ariel, não exclui aquilo que tu comentou um momento atrás aí, que tu falou que o cristão ele tem que ser crítico, né, ele tem que ter esse olhar crítico. Então o cristão ele não pode ficar, né, também entrando numa zona de conforto. Então eu também não vou compartilhar nada e aí eu não preciso buscar nada e fica mais fácil. Não, a gente tem que saber se aquilo que a gente tá vendo, né, porque apesar de a gente não compartilhar, a gente tá pegando aquilo pra nós, e aquilo, querendo ou não, vai acabar somando ao nosso, digamos assim, a nossa biblioteca intelectual, cultural, que fica dentro do nosso cérebro, que a gente não vê, e aquilo vai acabar somando a isso, e se for uma inverdade, lá no nosso subconsciente vai estar lá. Então muitas vezes também ficar só ali na zona de conforto, sem querer saber se alguma coisa é certa ou não, também não é a resposta, né? Isso mesmo. E até eu vejo que é uma necessidade que às vezes acontece quando a gente tem retiro, por exemplo, da igreja, tem outros preletores que são de outro lugar, que talvez venha de outro berço teológico, vamos dizer assim, né? E a gente vê o cara falou alguma coisa, até mesmo no púlpito falou algo que não tá muito acertado com a Bíblia, né? Pra gente ter esse debate com as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa igreja, da nossa célula. Se a gente é um líder de célula, né? Cuidar para que as pessoas que estão ali, elas realmente cresçam e amadureçam, sejam edificadas e que gere um debate para que a verdade seja exaltada, né? E aquilo que foi falado sem, talvez, discernimento seja excluído, né? Considerações finais, né? Tivemos um papo bem interessante aí, gostei, bem legal sobre essa questão aí dos boatos, né, que o pessoal tem espalhado e a responsabilidade que temos em cima disso. Então agora considerações finais aí, deixa aí o seu finalmente comentário considerado por vossa senhoria.
Bom, pessoal, eu gostaria que a gente pudesse estar pensando mais nesse assunto, porque as pessoas aí fora, eu tenho certeza que elas estão pensando sobre as notícias falsas, aquilo que a gente passa pra frente, e que os exemplos que a gente tem na Bíblia de pessoas, até mesmo do próprio Jesus, lutando contra essas notícias falsas, possam estar mudando o nosso coração para que a gente possa estar tendo discernimento com aquilo que a Bíblia mesmo fala, pra gente buscar a verdade, pra gente buscar a sabedoria, saber aquilo que a gente tá falando, né? Que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca, né? Então que a gente busque essa verdade incessantemente, que a gente busque evitar com que a gente esteja propagando coisas que são falsas, que podem denegrir a imagem de alguém, podem denegrir a imagem de um estabelecimento, de tantas outras coisas. Que a gente busque a verdade e coisas que edificam outras pessoas, né? Não só nas coisas, no nosso âmbito profissional e pessoal, mas também naquilo que se diz respeito ao espiritual, né? Que a gente também tenha esse senso crítico de não aceitar tudo que falam sobre a Bíblia, porque muitas coisas são erradas, mas que a gente busque também, ao mesmo tempo que a gente ouve uma palavra, algo que seja errado a respeito da Bíblia, a gente busque com excelência a verdade ali, a gente busque outras pessoas para nos ensinar, que a gente leia a Bíblia, leia o contexto e vá se aprofundando e crescendo e se parecendo mais com Cristo através disso, né? Muito bem, muito obrigado, Ariel, pela tua participação aí, pelo teu tempo, né? E eu também concluo que principalmente como cristãos, né, nós precisamos cuidar muito mais do que a gente compartilha, né? Porque uma vez que a gente é cristão e nós perseguimos a verdade, né? Nós queremos propagar a mensagem do evangelho, então nós precisamos cuidar do que a gente está compartilhando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos, de certa forma, uma responsabilidade maior que as outras pessoas, né? E eu creio que, não querendo ser, digamos assim, muito cristão, muito crente e tudo mais, né? Mas eu quero dizer assim... Eu quero usar aquele texto que tu comentou antes, Ariel, que é o buscar a verdade vos libertará, né? No sentido de que, se pra nós a verdade ela nos liberta daquela vida de pecado, por que nós não queremos propagar isso para as outras pessoas também, né? Por que não propagar isso? Para que as outras pessoas também possam ser livres. Então que a gente possa ter um modo de falar, né? Não tô falando de crentez, mas digo assim que os nossos diálogos, os nossos compartilhamentos, eles possam exaltar essa verdade, né? Não tô dizendo que a gente só tem que botar também versículo no Facebook e tudo mais, esse tipo de coisa, mas coisas que vão exaltar, né, a identidade de Deus, ou a gente possa testemunhar a nossa vida para as outras pessoas de uma forma que Cristo seja exaltado, né? Que Cristo possa aparecer nisso tudo, para que as pessoas possam vir a saber quem é esse Deus a quem servimos, né? Então, que a gente possa pensar nisso também, que a verdade que nos libertou uma vez, ela pode libertar outras pessoas, né? Então, que isso seja parte do nosso diálogo, que seja parte do que a gente posta nas redes sociais também, certo? Então, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Trítico, Dandeco. O sempre trítico, porque aqui é demais. E você também, uma pessoa mediocrática, né, Dandeco? Pessoa retumbante, vai nos dizer aí o feed do nosso podcast, só para lembrar aquele ouvinte mais esquecido. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode nos assinar no iTunes e nos avaliar acessando diretamente o pelamordedeus.org.br/iTunes. Você será redirecionado diretamente para a página do iTunes, onde pode abrir lá e fazer tudo o que precisa fazer. E vamos, Andecos, então aos feedbacks do episódio 122. No episódio anterior nós falamos sobre jogos e a Bíblia. Quem que foi o primeiro? Foi o Abner Lobo. Opa, sempre! Falou ainda que ele estava de férias, mas cheguei primeiro no jogo dos feedbacks do PDD. Olha só, mesmo de férias, ele conseguiu ser o primeiro à frente de todos os outros feedbackadores do PDD. Veja só. Ele não tirou férias do PDD.
E ele deixou mais comentários aí, né? Deixou! Débora de Menezes Souza e Lourival Gonçalves, venham jogar comigo. Olha, ele tava chamando aí pra briga aí, né? Os outros feedbackadores. Muito obrigado, Abner Globo, por sempre estar presente aí conosco. E quem que é o próximo, Dandeco? É o Mael Spinelli. Opa, mais uma figurinha carimbada aqui da área de feedbacks do PDD. O que ele disse? Graça e paz, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo elogio. Segundamente, já faz algum tempo que tenho visto várias pesquisas sobre como os jogos podem ajudar as pessoas a ser usados de forma correta. E como esse é o tema, me chamem quando houver o próximo RPG. Muito obrigado, Mael, pelo seu feedback. Mais uma vez, um feedback neurostésico, né, Dandeco? E, pelo visto, Dandeco, o Mael tá querendo dar uma incentivada que a gente grave um episódio de RPG e chamar ele, né? Porque já acho que é a segunda ou terceira vez que ele comenta aí do RPG aí. O pessoal tá querendo. Ele está querendo, ele quer ser um mestre. Olha só, né? Opa, será que o Mael é mestre? Ó, veja só, hein? Mas, quem sabe, né? Dá bastante trabalho e tudo mais. Vamos ver, né? Se a gente consegue aí pensar futuramente, daqui uns 27 anos, gravar ou antes, né? Talvez, nunca se sabe, né, Dandeco? Mas quem que foi o próximo? Tem, é o Gabriel David. O que ele disse? Graça e paz. Passando só para deixar registrado que este episódio, assim como os demais, está de parabéns. Abraço! Muito obrigado, Gabriel, pelo seu feedback, deixar aí, né, marcado na história do PDD, através da voz de Dandeco, a sua contribuição à área de feedbacks. Veja só, isso aí é pra sempre, né, Dandeco? Olha, é que nem Jesus, é eterno. Muito bem, vamos ao próximo feedback. É o Igor Reis. E o que ele disse? Ótimo cast, galera. Muitos pais deveriam ouvir isso. Não vejo problema em jogar quase todos os jogos. Atualmente jogo no PC. Também gosto muito dos tabuleiros. Como essas coisas são caras, eu só compro expansões e acessórios para o que eu mais gosto, Mulken. RPG leve e descontraído. Por exemplo, o slogan é: mate monstros, roube tesouros e apoiar seus amigos. Monstros como o advogado que não atacam a classe ladrão por respeito profissional. Tem até cartas que valem mais se o dia do jogo for sábado. Olha só, hein? Veja só, né? Eu e alguns amigos da igreja jogamos poker com outro amigo afastado. Cada um leva um saco de bala e as usamos como ficha. Como o evangelho pregado é firmado pela amizade. Além de nos divertirmos, consideramos isso como um trabalho evangelístico. Olha só, muito bom, né? Essa ideia aí de usar balas, né, nas apostas, porque você não tá colocando ali algo de valor, né? Como dinheiro, né? Ou sua casa. Só se for uma bala 7 belo. Olha, bala 7 belo, né? É algo de muito valor, veja só. Mas ali ele consegue trabalhar, né, com um amigo afastado, manter o contato e até mesmo, né, quem sabe, né, trazer ele de volta para o caminho, né, de Cristo, né? Veja só que importante também é nós utilizarmos os jogos, né, como uma forma de unir, né, uma forma de a gente poder estar nos relacionando e não apenas como entretenimento, veja só. Vamos ao próximo! É o Rafael Wilker. Opa, o que ele disse? Eu ainda não ouvi, mas baixei e vou ouvir. Assim que eu ouvir, comem. Olha só o Rafael Wilker aí deixando o seu feedback. Acho que ele não ouviu ainda, Dandeco, mas vai ouvir. Tenho certeza que ele vai ouvir. Vai ouvir, e sim. Quem que também está aqui na área de feedbacks, Dandeco? Ed Wilson. Opa, o Ed Wilson, o que ele disse? Muito bom o podcast. Sempre vi as participações do Ed no Pupilas em Brasa e resolvi ver este podcast. Gostei muito. Visão bastante equilibrada sobre o tema. Eu gosto muito de jogos, mas realmente é muito perigoso se deixar controlar por elas. E pode ser muito perigoso. É isso aí, Dandeco. Esse aí, o Ed aí, ele me ouviu lá no Pupilas e veio aqui conferir. Por isso, muito obrigado por seu feedback, né? Um feedback assim, lubinéutico, né, Dandeco? Um feedback que inclusive merece o respeito tecnológico. Veja só. Ele escutou a sua voz, né, e se empolgou todo. E agora ele está sendo eternizado na voz de Dandeco. Veja só. Não é que qualquer um, hein?
É verdade, não é pra qualquer um também a nossa indicação de hoje. Opa, temos 2 indicações, porque uma delas é minha, né? Eu, né? Estou em outro lugar e dessa vez eu trouxe um plus aí, né? Pra não ficar só eu fazendo propaganda de mim mesmo nos outros lugares. Mas onde que eu estive, Dandeco? O Ed The Drummer no Pupilas em Brasa, o episódio 111, A Jornada do Herói. Nossa jornada. Link no post. Talvez foi isso aí que o Ed escutou, né? A gente falou sobre a jornada do herói. Fica a dica aí pra você conferir esse episódio, ficou muito legal. E qual que é agora a nossa indicação aí de um episódio aí que a gente quer recomendar aí, Dandeco? E temos mais a indicação que é os Piacast, o episódio 17, 1 João. Link no post. Fica a dica aí pra você conferir esse episódio aí. Eles comentaram sobre 1 João, o livro da Bíblia, veja só. Pra quem tinha dúvidas. Quem tinha dúvida, quem que é o 1 João, né? 1 João não é uma mulher, porque poderia ser o nome da mulher ser primeira, né? Que nem Maria João, né? Vai saber. Essas coisas são complicadas. Mas não, é o livro mesmo, eles falaram sobre ele. E fica a dica pra você conferir e conhecer um pouquinho mais, então, sobre o contexto do 1 João e o que ele fala. Então, por hoje é só isso, né, Nandeco? Depois dessas super indicações, terminamos por aqui. Então não precisamos nos tergiversar, né, por estarmos acabando logo os feedbacks, mas sim, né, deixar aí pro nosso nobre amigo e ouvinte a sensação de que lemos o seu feedback, veja só. Então, até mais! Valeu!